Tá bem? Como é que foi ontem aí? Som. Testando, som. 1, 2, 3. Falou. Alô. Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus permaneçam sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, meus queridos? Amém. Vamos nos assentando, vamos preparando o nosso coração para esse momento tão precioso que teremos nesta manhã, na certeza de que o Senhor que está neste lugar falará aos nossos corações, nos abençoará. Hoje nós despertamos com vida e com saúde por causa do Senhor. Foi o Senhor quem nos fez despertar nesta manhã, e é para a glória dele que nós vivemos, e é para a glória dele que nós estamos aqui também. Eu convido você para abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Eu vou ler apenas 2 versículos, o versículo 23 e o versículo 24. Como os irmãos bem sabem, hoje é um domingo bem diferente para a nossa igreja, porque desde a última quinta-feira nós estamos recebendo e hospedando aqui o 3º encontro internacional dos contadores de história da Bíblia, do Ministério Ágape Brasil. E quinta e sexta num grupo um pouco menor com os missionários. E no dia de ontem, um congresso que durante o dia todo aconteceu aqui em nossa igreja, com a participação de mais de 150 líderes de toda a região, por que não dizer de todo o Brasil, representados ontem aqui na nossa igreja. Então hoje, nosso culto será bem diferente. Eu vou fazer apenas uma abertura, já vou passar para o pessoal do Ágape, e nós teremos um tempo tão edificante quanto, um tempo em que Deus falará ao nosso coração, como sempre tem nos falado, mas através de uma dinâmica, de um trabalho um pouquinho diferente do que normalmente acontece. Por isso, a qualquer momento do culto, então, que você achar oportuno, trazer aqui o seu pedido de oração, você pode vir até a frente, trazer, tá bom? Depois nós vamos orar no final do culto por esses pedidos que aqui estão. João capítulo 4, versículos 23 e 24. Esse texto nos diz assim: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Graças a Deus. Vem a hora e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão a quem, gente? De que forma? Em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Por isso, nesta manhã, nesta procura, nesta busca do Pai por verdadeiros adoradores, que Ele encontra aqui nesse lugar, que Ele encontra aqui entre nós, adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Vamos nos colocar em pé e vamos falar com Deus uma palavra de oração, queridos? Vamos orar? Convidar o Franz para nos dirigir a Deus nesta palavra de oração. Oremos. Pai querido, a gente entra na Tua presença, Deus, no nome de Jesus, para Te agradecer, porque é tão bom, Pai, poder estar na Tua casa, poder louvar o Teu nome, Pai, em alta voz e saber que o Senhor nos ouve. Muito obrigado, Pai, porque a sua família está aqui reunida para ouvir Tua palavra mais uma vez. Fala aos nossos corações, Deus. Usa com o Teu Santo Espírito, Pai, a vida da Linda e de quem mais for para o leitor hoje, Pai, que seja o Senhor a falar a nós, Deus. Seja conosco, no nome de Jesus é que nós te pedimos e louvamos o Teu nome em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, Jesus. Podem se sentar. Eu quero mostrar um vídeo para vocês e ver se vocês conhecem a pessoa que vai aparecer aí nesse vídeo. Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem. Bem corrido, bem desafiador, mas bem legal.
Como vocês já sabem, eu estou participando de um curso de discipulado. É quase um seminário aqui na Armênia. Tenho professores, missionários que estão no campo há bastante tempo. E qual a razão deste vídeo? Segunda-feira agora, dia 11 de maio, nós vamos estar saindo em missões aqui pela região da Armênia. O primeiro local que a gente vai estar indo é um acampamento cristão ao extremo. Depois a gente vai estar indo para uma região aqui chamada Karabakh. É bem na borda entre a Armênia e Azerbaijão. Não é uma região fácil, porque está em conflito no momento, ali na borda onde a gente vai passar. Não vamos chegar perto do conflito, mas vamos estar agindo ali no meio do povo. Nosso destino vai ser dividido depois em dois grupos. Uns vão para a Turquia, outros vão para a Geórgia. E eu gostaria de pedir que vocês estivessem orando por esses 2 meses de missões aqui, minha, do meu grupo aqui. Que Deus possa nos sustentar com energia, com saúde, com muita união, porque o inimigo não vai estar feliz com isso. Que Ele possa nos proteger, que a gente consiga suprir tudo que a gente consiga levantar tudo que for preciso para realizar a obra dele aqui. E que o mais importante é que olhem para que Deus nos dê oportunidades para servir e para demonstrar o amor dele aqui por esses irmãos desse lado do mundo. Beleza? Logo eu estarei de volta, cheio de história para contar. É isso aí. Deus abençoe vocês. Um abração. Olá, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Esse é o nosso querido Vili, vídeo direto da Armênia, onde ele está em missão. Já terminou a parte teórica do curso que ele está fazendo lá com a Jocum. E esse vídeo ele mandou no final da semana passada. Então, essa missão que ele falou que iria, na verdade, ele já foi. Começou na segunda-feira da semana passada, né? Então, o pedido de oração é para que Deus abençoe esse grupo em missão, que Deus conduza, que Deus guarde. Turquia, e vocês viram os lugares por onde eles vão passar, extremamente desafiadores. Grupo do mundo todo, jovens do mundo todo. Eu conversei com o Vili esses dias aí com câmera, e ele está bem magrinho para o desespero da Suzy, né? De tanto comer sopa todo dia. Mas é o que eles têm lá na base da missão. E agora saíram realmente para o campo para colocar em prática aquilo que teoricamente aprenderam. Com jovens do mundo todo. Ele tem tido a oportunidade de aprender várias culturas, vários idiomas e principalmente a oportunidade de aprender a pregar o Evangelho num contexto de guerra, num contexto de conflito, num contexto inclusive de conflito religioso. Então nós vamos interceder nesse momento pela vida do Vili e pela missão que esse grupo vai fazer e está fazendo lá nesse lugar tão desafiador também. Feche os seus olhos mais uma vez e vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela obra missionária que tem acontecido ao redor do mundo. Te louvamos, ó Deus, pela vida dos missionários que têm dedicado a vida, ó Deus, em prol da pregação do Evangelho, em todos os lugares, ó Pai, no Brasil ou fora dele. Ó Pai, nós queremos te agradecer pela vida do Vili, pela oportunidade que o Senhor tem dado a ele, ó Deus, te agradecer porque até aqui o Senhor tem sustentado, mas também queremos pedir as tuas bênçãos sobre ele, ó Deus, e sobre todo o grupo, ó Pai, do qual ele faz parte, para que agora nesta etapa prática do curso, a pregação do Evangelho, que o Senhor faça uso da vida deles para alcançar muitas pessoas pelo poder do Evangelho. Que o Senhor possa sustentar, que o Senhor venha livrá-los, ó Deus, de todo mal, e que o Senhor coloque, ó Deus, dia após dia, a paz do Senhor que excede todo entendimento, para guardar o coração e a mente daqueles jovens que estão ali em missão. Sustente, ó Pai, a sua vida nesta obra, e sustenta também, ó Deus, os seus familiares aqui no Brasil. Que todos sejam guardados e protegidos debaixo das mãos poderosas do Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda irá fazer. Nós oramos o nome santo e bendito de Jesus. Amém e amém, Senhor. Muito bem, queridos. A equipe do Ágape está dividida hoje em dois blocos, em duas turmas. Uma está fazendo um trabalho lá em cima especificamente para crianças. A expectativa que se há quando a gente tem a Linda, o Maurão,
é que o trabalho aqui embaixo vai ser voltado para as crianças. É claro que as crianças aproveitam muito, mas não é especificamente as crianças apenas, tá? Então as crianças estão tendo um trabalho lá em cima, com a outra equipe com a outra parte da equipe do Ágape. Os pais aí podem ficar à vontade também, se há pessoas hoje nos visitando que quiserem conduzir os seus filhos lá para a sala, podem ficar bem à vontade também, tá bom? Linda Summer, por favor. Yeah. Okay. Thank you, Pastor. Oh, thank you, Pastor. I am so happy to be here with you this morning. Eu estou tão feliz de estar aqui com vocês esta manhã. You'll please forgive me if my voice sounds a little deep. Por favor, me desculpem se a minha voz soar um pouquinho baixa. I taught for 6 hours yesterday. Eu falei por 6 horas, 16 horas ontem, muito tempo. I exhausted 3 translators. Eu desgastei 3 tradutores ontem. But there were 3 of them and only 1 of me. Tinham 3 tradutores, mas apenas uma de mim. I love what I do. Eu amo o que eu faço. And I love being here again with you. E eu estou amando estar aqui novamente com vocês. It's been 2 years since I got to see you. Faz 2 anos que eu não vejo vocês. And in those 2 years, I've seen God do wonderful things. E durante esses 2 anos eu tenho visto Deus fazer coisas maravilhosas. Things that were beyond my imagination. Coisas que vão além da minha imaginação. Now, I want to share some of those things with you this morning. Então eu quero compartilhar algumas dessas coisas com vocês nesta manhã. In case some of you don't know, I'll just say a little bit more about what I do first. E para vocês que não me conhecem, eu vou falar um pouquinho do que eu faço para vocês antes. I'm the director of the Agape Puppets. Eu sou diretora de um ministério de bonecos. And each year I have the privilege of speaking to around 80,000 children, teenagers, and adults. Durante todo o ano eu tenho o privilégio de falar por volta de 80 milhões de crianças e adolescentes ao redor do mundo. We work on 5 continents. Nós trabalhamos nos 5 continentes. Asia, Africa, Europe, North and South America. Na Ásia, na África, na América do Sul. But I'm praying for Australia. Mas eu estou orando pela Austrália. Each year we hear thousands and thousands of children call on Jesus, asking him to rescue them. Durante todo o ano a gente ouve centenas e centenas de crianças orando a Jesus, pedindo para que Ele as salve. I travel a ridiculous amount. I travel a lot. Eu viajo muito, muito mesmo. In the last 6 months, I've been in more than 12 countries. Nos últimos 6 meses eu já estive em mais de 12 países. I wake up in the morning and I have to think, wait, what continent am I on? Eu tenho que acordar de manhã e pensar, espera, em qual continente que eu estou agora? And then I start trying to figure out what country. E daí eu tento descobrir em qual país eu estou. God's been teaching me so many things these last 2 years. Deus tem me ensinado tantas coisas nestes últimos 2 anos. I always tell people it is a privilege to teach the children. Eu sempre digo às pessoas que é um privilégio ensinar crianças. But as we teach the children, we find that God is teaching us. Mas enquanto nós ensinamos as crianças, Deus está nos ensinando. And He's been very kind to me. E Deus tem sido muito bondoso comigo. He's been teaching me so much about humility. Ele está me ensinando muitas coisas sobre humildade. Those lessons are never fun lessons. Essas lições nunca são lições muito engraçadas, muito divertidas. But they are lessons that change our heart. Mas são lições que transformam o nosso coração. It is especially sweet to be in a Presbyterian church this morning. É muito doce, muito agradável estar numa igreja presbiteriana nesta manhã. I also attend a church at home that's Presbyterian. Eu também frequento uma igreja presbiteriana lá no meu país. And my husband was an elder in that church. E o meu marido era um presbítero nessa igreja. In fact, we helped found that church. Na verdade, nós fundamos a igreja. For its first 6 months, they met in our living room, in our den, in our house. For the first 6 months of the church, they met in our house. Nos primeiros 6 meses da igreja, eles se encontravam na minha casa. There is a verse of scripture that I love. Tem um verso das escrituras que eu amo. 2 Corinthians 4:18. 2 Coríntios 4:18.
So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen, since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. 2 Coríntios 4:18. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. I love to read C.S. Lewis. Eu amo ler o C.S. Lewis. He has a quote that I especially like. Ele tem uma citação que eu especialmente gosto muito. Those who did most in this life were precisely those who thought most about the next life. Aqueles que mais fizeram coisas na vida foram precisamente aquelas que pensavam mais na vida por vir. I believe that each of us faces the same challenge today. Veja, nós enfrentamos os mesmos desafios hoje. We have to examine our own lives. Nós temos que examinar as nossas vidas. And we have to ask ourselves a question. E nós temos que nos perguntar algo. Are we living for the things of this world? Nós estamos vivendo pelas coisas deste mundo? Are we focused on things that will pass away? Ou nós estamos focando nas coisas do porvir? Or is there another choice? Vejam, isso é uma escolha difícil. Can we focus on heaven? Nós temos que focar no céu. Are we thinking about the life that is to come? Nós temos que pensar na vida que virá. And if we're going to focus our eyes on what really matters, we need perseverance. E para focar as nossas mentes naquilo que realmente importa, nós temos que perseverar. And we must live lives of obedience. E nós temos que viver vidas de obediência. This is what my friends around the world teach me. É isso que os meus amigos ao redor do mundo me ensinam. I work with many people that are part of what we call the persecuted church. Eu trabalho com muitas pessoas que fazem parte daquilo que nós chamamos de igreja perseguida. They expect to die for Jesus. Eles esperam morrer por Jesus. They do not expect to live to be old like me. Eles não esperam viver até ficar velhos como eu. Me. Eu. Good. And as I watch them live their lives for Jesus, I learn so much. E dessa forma que eles vivem querendo servir a Jesus, eu aprendo muito. Their godly lives are changing me. As vidas deles tão divinas, tão dedicadas a Deus, realmente me impactam. And so I hope as you hear their stories this morning, their stories will change you. Então nós vamos ouvir algumas histórias deles e essas histórias vão transformar a vida de vocês. Life on this earth matters because it's not. Wait a minute, let me say this again. Life on earth matters not because it's the only life we have, but precisely because it's not the only life. A vida na Terra importa não porque é a única vida que nós temos, mas precisamente porque não é a única vida que nós temos. This life is the beginning of a life that will never end. É o começo de uma vida que nunca acabará. This is how I like to think about this life. É dessa forma que eu gosto de ver a vida aqui. My whole life is a tiny little dot. A minha vida inteira é apenas um pontinho, bem pequeno. And there is a long line running endlessly that way. E existe uma linha sem fim que vai continuar. And this is eternity. E isso é eternidade. And what happens on this long line depends on this. E o que acontece nessa longa linha depende do que acontece aqui, nesse ponto, nessa vida. I want to live a life that honors Jesus. Eu quero viver uma vida que honre a Jesus. So, we're going to think about eternity. Então nós vamos falar um pouco sobre a eternidade. God is eternal. Deus é eterno. His people are eternal. O seu povo é um povo eterno. And so we must center our lives around God. Então nós temos que viver a nossa vida ao redor de Deus. And reach out to people who do not have eternal life. E encontrar pessoas que não têm vida eterna. You see, some people will have eternal death. Vejam, algumas pessoas terão uma eterna morte. So, our purpose then is to live each day with an eternal perspective. Vejam, o nosso propósito é viver cada dia com uma perspectiva da eternidade.
How can we do that? Como nós podemos fazer isso? How can we live a life that matters? Como viver uma vida que realmente importa? We need to remind ourselves today and every day of the things that God says are important. Nós temos que nos lembrar todos os dias que o que Deus diz é importante. I begin each morning with the same 2 prayers. Eu começo todas as manhãs com as mesmas 2 orações. I say, God, please show me my sin. Eu digo, Deus, por favor, me mostre os meus pecados. And God, please make me a blessing. E por favor, me faça uma bênção. And as I am forgiven for the first prayer, Então, eu encontro perdão na primeira oração. then I am able to see God make the second prayer a reality. E então eu peço para que Deus faça a segunda oração realidade, para que eu seja uma bênção. We need to remember that this world is not our home. Você precisa se lembrar de que este mundo não é a nossa casa. 2 Peter tells us that this world is going to pass away. We're not going to read it. Segunda Pedro nos diz que este mundo passará. And so we have to live godly, holy lives. Então nós temos que viver vidas dedicadas a Deus, vidas santas. Again, I say, E de novo, eu repito, this world is not our home. este mundo não é a nossa casa. What will last for eternity? What will last for eternity? Endure. O que vai durar para a eternidade? Not the things we hold in our hands, Não as coisas que você pode segurar com as mãos, but all the things we do in obedience to God our Father. mas tudo que você faz em obediência a Deus, o Pai. The Bible says that we reap in eternity what we sow in this life. A Bíblia diz que aquilo que vai para a eternidade começa aqui na nossa vida. I am also a women's conference speaker. Eu também sou uma conferencista para mulheres. And last November, I was teaching a women's conference in Nepal. E no novembro passado eu estava falando numa conferência para mulheres no Nepal. I taught the things I just were talking about with you. Eu estava ensinando para elas exatamente essas coisas que eu estou ensinando para vocês agora. It was a long study where we met for an entire day. Foi um longo estudo que durou um dia inteiro. And we had lunch together. E nós almoçamos juntos. I still don't know what I ate. Eu até agora não consigo entender o que foi que eu comi. But I do know that it was a blessing to be with those ladies. Mas eu sei que foi uma bênção muito grande estar com aquelas mulheres. You know the recent news. Vocês conhecem as notícias recentes. All the earthquakes that have destroyed Nepal. Todos os terremotos que destruíram o Nepal. I have a puppet director there. Eu tenho um diretor de bonecos lá. Many of the ladies who were at that conference walked into eternity about a month ago. Muitas das mulheres que estavam nessa conferência foram para a eternidade um mês depois que eu estive lá. You and I don't know how long we have. Um mês antes de quando eu estive lá. They did not expect these terrible earthquakes. Eles não estavam esperando este terrível terremoto. These were the worst earthquakes since the 1930s. Foi o pior terremoto desde 1930. Almost no one was still alive who could even remember those days. Quase ninguém que estava vivo podia se lembrar daqueles dias do último terremoto. Last night I got an email from my puppet director in Nepal. Na noite passada eu recebi um e-mail do meu diretor de bonecos lá do Nepal. I want to give you his report. Eu quero dizer para vocês o que foi que ele me relatou. He told me about a village where he is working. Ele me contou sobre um vilarejo onde ele trabalhou. He is partnering with another pastor. Ele era companheiro de um outro pastor. When this other pastor first came to Jesus, he was the first believer in his whole village. Quando esse pastor veio para Jesus, ele foi o primeiro cristão, foi o primeiro a se converter em todo o vilarejo. There were 450 people in the village. Tinham 450 pessoas no vilarejo. And they were all Hindus. E eles eram todos hindus. They all worshipped many gods. Eles todos adoravam muitos e muitos deuses. And when he came to Christ, they did not like it. E quando esse pastor ele se converteu, aqueles hindus não gostaram. And they burned down his house. E eles queimaram a casa dele. But he persevered. Mas ele perseverou. He kept talking about Jesus. Ele continuou a falar sobre Jesus. He kept living a godly life.
ele continuou a viver uma vida dedicada a Deus. He kept his eyes on eternity. Ele manteve os seus olhos na eternidade. And now 70% of the people in that village know Jesus. E agora 70% das pessoas daquele vilarejo conhecem a Jesus. And when the earthquake came, it was very, very bad there. E quando o terremoto aconteceu, foi muito, muito ruim lá. 99% of all the homes are on the ground. 99% das casas caíram. He spoke about people standing in the rain because there's nowhere to go to get dry. Ele me contou sobre pessoas que ficavam simplesmente paradas de pé enquanto a chuva caía porque eles não tinham para onde ir. Think about your children. Pensem sobre essas crianças. Think about your grandchildren. Pense sobre os seus netos. Think about having to stand in the rain because there's nowhere to go. Imagine você ficando de pé enquanto chove porque você não tem para onde ir. He said many of these people don't even have enough clothes to wear. Vejam, muitas dessas pessoas não tinham nem mesmo roupas para vestir. And they said to the pastor, Então eles disseram para o pastor: there are many Christians in this place. há muitos cristãos neste lugar. We do not expect the government to help us. Nós não esperamos que o governo nos ajude. We expect the Christians will help us. Nós esperamos que os cristãos nos ajudem. Wow. Uau! That is a huge job. Isso é um trabalho muito grande. I feel the weight on my heart. Eu sinto um peso no meu coração. Within less than 48 hours, 36 hours after the earthquake, we were able, by God's grace, to send aid to Nepal. Quando 36 horas depois de que aconteceu o terremoto, nós fomos capazes de enviar ajuda para o Nepal. But this is something we are continuing to do. Isso é algo que a gente continua a fazer. This last weekend, there were more earthquakes. Nesse final de semana houve mais terremotos. Let me describe to you my friend's journey to this village. Deixa eu contar para vocês a jornada desse meu amigo nesse vilarejo. His name is Tikaram Baral. O nome dele é esse negócio aí. Tikaram Baral. Tikaram Baral. I call him Tik. Eu chamo ele de Tink. And Tik was my student at a seminary in India. Tink foi um aluno meu no seminário na Índia. I was teaching a course on how to tell children about Jesus. Eu estava dando um curso sobre como falar de Jesus para as crianças. Big surprise. Grande surpresa. And he loved what he heard. E ele amou o que ele ouviu. So when he graduated and went home to Nepal, I followed him. Então, quando ele se formou e voltou para o Nepal, eu o segui. And like Gerson and Fabiana, E assim como o Gerson e a Fabiana, yeah, you say that a lot better. He has become my family. eles se tornaram como família para mim. I mess up all their names. I don't say their names right. Eu sempre bagunço quando eu tento falar os nomes deles. Eu não sei falar os nomes deles direito. But they're kind and love me anyway. Mas eles me amam e são carinhosos comigo da mesma forma. I love Teek very much. Eu amo o Tink, muito, muito mesmo. He told me that they drove for 10 hours until the road disappeared. Ele me contou que ele dirigiu por 10 horas até que não tinha mais estrada. And then they found a place where they could rest for a few hours. E eles encontraram um lugar onde eles podiam descansar por algumas horas. He had rented a big truck and loaded it with things they needed. Ele estava com um caminhão carregado de um monte de coisas que eles precisavam. At 3 in the morning, 31 villagers met them. 3 horas da manhã, 31 pessoas do vilarejo vieram. They had walked for hours to get to this place. Eles tinham andado por horas até poder chegar naquele lugar. And then they unloaded the truck and put it on their backs. Então eles pegaram as coisas do caminhão e colocaram nas suas mochilas. And then they started walking. E eles começaram a andar novamente. For more hours than I could count as I tried to add them up. Por mais horas do que eu posso contar. He told how as they were walking there was avalanches. Ele me contou como que eles andavam e tinham avalanches. And his leg was injured. E os joelhos deles, os pés deles estavam inchados, estavam com problemas. But he could not stop. Mas eles não podiam parar. And there was no place to get any help.
E não tinha nenhum lugar onde eles pudessem pedir ajuda. This is what perseverance looks like. É isso que perseverança se parece. We stop because we say, oh, I'm so tired. Nós paramos porque a gente diz, eu tô tão cansado. I've had such a busy week. Eu tive uma semana tão ocupada. He has a mountain fall on his head and he keeps going. Ele tem uma montanha na cabeça dele e mesmo assim ele continua andando. We must persevere. Nós temos que perseverar. We must follow Jesus Nós- with focus. Nós temos que seguir a Jesus com foco. He told me that when he got to the village, he could not believe what he saw. Ele me contou que quando ele chegou no vilarejo, ele não podia acreditar no que ele viu. These people were desperately poor before the earthquake. Aquelas pessoas eram desesperadamente pobres antes do terremoto. They really had nothing to Eles- begin with. Eles realmente não tinham nada com o que recomeçar. And now they have less than nothing. E agora eles tinham menos que nada. It is hard to imagine. É difícil imaginar. I got this in Nepal. Eu peguei isso lá no Nepal. It is a Hindu wedding veil. Isso aqui é um véu que os hindus usam. When Hindus marry, they wear red. Quando as mulheres hindus, elas casam, elas usam esse véu. And there is always the blessing of their false gods at the wedding. E elas recebem as bênçãos dos deuses hindus no casamento. I will be there again in October. Eu estarei lá novamente em outubro, But we are already working there by sending support to Teague. mas nós já estamos trabalhando agora, mandando equipamentos e recursos para lá. Last year, we went to an incredible place. Ano passado nós fomos para um lugar incrível. We traveled to the far east of Nepal. Nós fomos para o interior leste do Nepal. And the further east we went, the west disappeared. E quanto mais para o leste nós íamos, o oeste desaparecia. It was like my world no longer existed. É como se o meu mundo não existisse mais. This place was almost entirely Hindu, Esse mundo era completamente hindu. with only a few Buddhists. E eu encontrei alguns budistas. And this is the area of Nepal where they get all of their priests. E essa era a área do Nepal onde eles tinham os sacerdotes budistas. And we went to schools. E eles tinham escolas. And they let us come, even though we're Christians. E eles não sabiam. Ok. Eles nos deixaram vir mesmo sabendo que nós éramos cristãos. Because we had puppets. Porque nós tínhamos os bonecos. And puppets are wonderful. E os bonecos são sempre maravilhosos. And so they would say, oh, well, you will talk about Jesus, but you have puppets, so you can come. Então eles podiam dizer, você vai falar sobre Jesus, mas tudo bem, você tem bonecos, você pode vir. And we shared with thousands and thousands and thousands of Nepalis. E nós pudemos compartilhar com milhares e milhares de nepaleses, não sei como é que fala. And everywhere we went, I heard the same story. Em todos os lugares que eu ia, eu ouvia as mesmas histórias. Who is Jesus? Quem é Jesus? I've never heard about him before. Eu nunca tinha ouvido falar sobre ele antes. Tell me about Jesus. Fale-me sobre Jesus. I want to know him. Eu quero conhecê-lo. And we heard so many children calling on Jesus. E nós ouvimos muitas crianças clamando por Jesus. You see, in these places, we must be bright light. Nestes lugares nós precisamos ser luzes brilhantes. In Brazil, everywhere we need to be bright lights. No Brasil, em todos os lugares nós precisamos ser luzes brilhantes. It was not easy to get to these places. Não é fácil chegar nesses lugares. Sometimes we ran out of road. The roads disappeared. Algumas vezes a gente andava pelas estradas e elas simplesmente desapareciam. Oh, we were still driving, A gente tentava dirigir, but I was sure that was not a road. mas eu tinha certeza de que não tinha uma estrada. We drove across rivers, Nós andávamos através dos rios, but they had no bridges. mas eles não tinham pontes. Many times this happens to me. Muitas vezes isso aconteceu comigo. And in all these places, we saw them so happy to hear about Jesus. Em todos esses lugares a gente via as pessoas tão felizes de ouvir sobre Jesus. Did you wake up this morning and think, today I get to hear about Jesus? Hoje você acordou e pensou, hoje eu vou ouvir falar sobre Jesus?
Because this should be our joy. Porque essa deve ser a nossa alegria. In February, I went to India. Em fevereiro eu fui para a Índia. And in India, I shared with more than 20,000 children in less than 2 weeks. E lá na Índia eu pude falar com mais de 20.000 crianças em 2 semanas. We taught hundreds of Indians how to do what we do. Nós ensinamos centenas de indianos a fazer o que a gente faz. We equipped 27 people to go out into different parts of India and tell the children about Jesus. Nós ensinamos 27 pessoas a ir e entrar no interior da Índia para falar com as crianças sobre Jesus. And we gave equipment to 3 people from Burma. E nós demos equipamentos para 3 pessoas em Burma. You cannot talk openly about Jesus in Burma Nós não podemos falar abertamente sobre Jesus em Burma, unless you're willing to risk your life. a não ser que você queira arriscar a sua vida. And these 3 friends are willing to risk their lives E estes 3 irmãos estavam dispostos a arriscar as suas vidas, so that children may hear Jesus. para que as crianças pudessem ouvir sobre Jesus. Now, it sounds wonderful to share with 20,000 children. Soa maravilhoso para os nossos ouvidos poder compartilhar para 20 milhões de crianças. And it was. E foi. 20 mil crianças. Mas foi. You need to understand how small a part of India's children this number represents. Mas você precisa entender que 20 mil na Índia representa um número muito, muito pequeno. India has 44 million children. A Índia tem 44 milhões de crianças. This is why it's so important to train the Indians to go to places to talk. É por isso que é importante treinar indianos para que eles vão e falem de Jesus para as crianças. I want to tell you a story about one of my puppet teams in India. Eu quero contar uma história para vocês sobre um dos meus grupos de fantoches lá na Índia. When I heard the story, I thought, ooh, this sounds like the book of Acts. Quando eu ouvi essa história, eu pensei, uau, isso realmente parece como o livro de Atos. My puppet team was thrown into jail for telling people about Jesus. O meu grupo de fantoches lá foi preso, foi jogado na prisão por falar de Jesus. Did you ever think puppets would get you thrown in prison? Você já tinha ouvido falar de um grupo de fantoches que foi preso? And in prison they beat them. E na prisão eles bateram neles. They gave them nothing to drink and nothing to eat. Não deram nada para eles comerem ou beber. And what did they do? E o que eles fizeram? They talked about Jesus. Eles falaram sobre Jesus. And the guards came to faith in Christ. E os guardas puseram a fé deles em Jesus. And the other prisoners came to faith. E os outros prisioneiros também acreditaram em Jesus. And the director of the prison got very upset. E o diretor da prisão ficou realmente muito, muito preocupado, muito He bravo. threw them out of prison. Ele mandou todo mundo embora da prisão. It sounds just like the book of Acts. Realmente parece como o livro de Atos. What would you and I do if we were thrown into prison? O que nós faríamos se nós fôssemos jogados na prisão? What would we do? O que nós faríamos? We can learn from our brothers and sisters who stand in hard places. Nós podemos aprender muitas coisas com esses irmãos nossos que estão vivendo em lugares difíceis. At every school I went to in India, I saw children being hit with a stick. Em cada escola que eu entrei na Índia, eu vi crianças apanhando com varas. Usually across the face. Muitas vezes na sua própria face. When you hit a child like this, it is not about discipline. Quando você faz isso com uma criança, não é disciplina. Many of the sticks were bigger than my thumb. Muitas dessas varas eram mais grossas que o meu dedão. I do not get mad about much, Eu nunca tinha ficado tão brava antes. but this makes me mad. Mas isso me deixou muito, muito brava. As a child, I experienced physical abuse from my father. Quando eu era criança, eu experimentei abuso físico do meu pai. And I know what it feels like to be hit by someone who's supposed to take care of you. E eu sei como é ser atacado por alguém que deveria te amar. And I was also a teacher. E eu também fui uma professora. So I got very upset when I saw this. Então eu fiquei realmente muito brava quando eu vi isso acontecendo. Now, I cannot run very fast. I cannot run very fast. Vejam, eu não posso andar muito rápido. Unless I have the stick.
Mesmo que eu tenha, a não ser que eu tenha essa varinha, essa bengala. I can move really good with the stick. Eu posso andar muito bem com essa varinha, essa bengala. And so I would run after the teachers who were hitting the children. Então eu corria em direção aos professores quando eles estavam batendo. I know that I do not look scary. Eu sei que eu não pareço assustadora. And I cannot threaten them with a stick because that doesn't honor God. E eu não poderia ameaçá-los com a minha varinha, porque isso não honraria a Deus. So what do? Então o que eu faço? Well, I step between them and the child. Então eu ficava na frente entre os professores e as crianças. Just like we had to do in Nigeria years ago. Assim como a gente teve que fazer na Nigéria alguns anos atrás. And then I thought, I should say something. Então eu pensava, eu acho que eu tenho que falar alguma coisa. So I said, Então eu dizia, Jesus Christ forbids it. Jesus Cristo proíbe isso. I thought, Jesus is strong, that should work. Eu pensava, Jesus com certeza é forte na sua palavra. And they would freeze. E eles então congelavam. Because they don't even speak English, so they don't know what I'm saying. Porque eles não falavam inglês, então eles não entendiam o que eu estava falando. But it sounded powerful. Mas pareceu poderoso. So they freeze. Então eles congelavam. And I grabbed their stick. E eu pegava a varinha deles. And I break it over my E eu knee. quebrava nos meus joelhos. And I say, never again. E eu dizia, não façam isso nunca mais. And then all the children started cheering. E todas as crianças começavam a comemorar. And one of my friends said, E um dos meus amigos disse, the children will always love you, as crianças sempre vão te amar, but the teachers not so much. mas os professores não nem tanto. We must be light in the dark no matter where we are. Nós precisamos ser luz nas trevas, não importa onde nós estejamos. There are two very popular false gods in India. Existem dois deuses falsos muito populares na Índia. One is the elephant god. Um deles é o deus elefante. And one is Kali. One is called Kali. Um deles se chama Kali. It is a woman with about 8 arms. É uma mulher com 8 braços. And in each arm she holds a weapon. E em cada braço ela segura uma arma. She's a very evil god. Ela é uma deusa muito, muito má. Many times she is shown with her foot on the head of a baby. Muitas vezes ela usa os seus pés para pisar na cabeça de bebês. Many years ago, this goddess required a blood sacrifice of a child. Nós sabemos que essa deusa muitas vezes requer sangue para ser adorada. Sangue de criança. Okay. So it is a very, very dark place. Então era um lugar realmente muito tenebroso, muito escuro. Where children have never had a chance to hear that they are a treasure. E as crianças tiveram a oportunidade de ouvir naquele dia que elas eram um tesouro. And if you are a man getting married in India, e se você é um homem this is the hat you should para se wear. casar na Índia, isso é um chapéu que você usaria para se casar. Maybe this will help. Talvez isso ajude. Sorry. No problem. Let me tell you some more stories. Deixa eu contar para vocês algumas outras histórias. In Lebanon, I work with some wonderful people. No Líbano, eu trabalhei com pessoas maravilhosas. This is a Lebanese dancing hat. Esse é um chapéu de dança lá do Líbano. I don't know how you're supposed to dance with this much hat on your head. Eu não sei como que você poderia dançar com um chapéu como esses na cabeça. Now, in Lebanon, I work on the Syrian border. Lá no Líbano, eu trabalhava na costa, na fronteira com a Síria. I'm very close to Syria. Eu estava realmente muito próximo da Síria. In January, I looked at my phone. Em janeiro, eu olhei no meu celular. It said, "Welcome to Syria." E estava escrito, bem-vindo à Síria. Now, you do not want to be an American Christian woman in this place. Você não gostaria de ser uma mulher cristã num lugar como esse. There are 3 things Muslim extremists hate. There are 3 things Muslim extremists hate. Existem 3 coisas que os muçulmanos realmente odeiam. Americans,
americanos, Christians, cristãos and women. e mulheres. I got all E three. eu tinha todas essas qualidades. What this means is that they have sent men to kill me. Então, o que isso significa é que eles estavam prontos para me matar. They showed up with machine guns. Eles mataram uma mulher? Eles mandaram homens para me matar. They showed up with machine guns. Eles vieram com armas. They were serious. Eles eram sírios. Ou eles estavam falando sério, não sei. They wanted to kill my friends and they wanted to kill me. Eles queriam me matar e queriam matar os meus amigos. Do I look like a threat to you? Eu pareço uma ameaça para você? It's not me that is the threat. Não sou eu que sou uma ameaça. It is the cross. É a cruz. It is the cross they want to silence. É a cruz que eles queriam silenciar. And they will not be able to do it. E eles não vão conseguir fazer isso. Listen to the testimony of my puppet director in Lebanon. Ouça o testemunho do meu diretor de bonecos no Líbano. His name is Mahfoud. O nome dele é Mahfoud. Now Mahfoud is a very humble, godly man. Mahfoud é um homem muito humilde e devoto a Deus. There is not much work in the north of Lebanon. Não existe muito trabalho no norte do Líbano. Almost every young man joins the military. Quase todos os jovens, eles se juntam ao exército, à vida militar. When Mahfoud was 13, he joined the military. 13. Quando Mahfoud tinha 13 anos, ele se juntou à polícia, ao exército. He said his gun was taller than him. Ele usava armas que eram maiores do que ele. Normally you cannot join when you are so young. Normalmente você não pode se unir ao exército quando você é tão novo. But he begged them to take him. Mas ele implorou para que eles o aceitassem. His home was a terrible, terrible place. A sua casa era um lugar realmente terrível. He thought it would be better to die than live where I live. Ele pensava, é melhor morrer do que viver onde eu vivo. So many of the children in this world have so much pain. Vejam, muitas crianças no nosso mundo, eles têm tanta dor. I do not have time to tell you this morning how God brought Mahfoud to Jesus. Eu não tenho tempo para contar para vocês como foi que Mahfoud foi levado a Jesus. But I will tell you what happened to him in the military. Mas eu vou contar para vocês o que aconteceu com ele lá no exército. He was shot 8 times Ele levou tiros 8 vezes by the Syrian military. pelo exército sírio. The Syrian military killed his brother. O exército sírio matou seu irmão. And can you imagine now that he risked his life to tell Syrian Muslims about Jesus? E agora você pode imaginar que ele está arriscando a própria vida para contar a sírios muçulmanos sobre Jesus? About 6 months ago, Mahfoud and some of the Muslims that we are working with were outside working on a project. Há 6 meses atrás, o Mahfoud estava com alguns muçulmanos que ele estava trabalhando junto com ele. And it was hot, Estava muito quente. so he took off his shirt. Então ele tirou sua camiseta. And the Muslim men stared at the scars on his body. E o muçulmano que estava perto dele ficou paralisado olhando as cicatrizes no corpo dele. They said, "Who did this to you?" E ele perguntou, quem fez isso com você? And this is what Mahfoud said. E foi isso que o Mahfoud disse. What would you do to someone who did this to you? O que você faria com alguém que tivesse feito isso com você? They said we would kill him. A pessoa respondeu, eu mataria essa pessoa. They actually gave very specific ways they would kill him. Na verdade, essa pessoa deu maneiras específicas com as quais ele mataria a pessoa. But I will spare you those details. I will not tell you those details. Mas eu não vou dar para vocês esses detalhes. And then he looked at them. Então, o Mahfoud olhou para esse cara He said, "You did this to me, e disse, você fez isso comigo. and now I serve you." E agora eu te sirvo. Is it any wonder we are seeing Muslims come to Jesus in Lebanon? Não há nada tão maravilhoso. Ok. De alguma maneira, Isso. É muito maravilhoso ver um muçulmano libanês vir para Oh, Jesus. changed it, but that'll work. Yeah, you made it a statement instead of a question. It's all right. I understood it. Ela entendeu o português. Yes. All right. My Muslim friends have said to me, Os meus amigos muçulmanos disseram para mim,
Islam has failed us. Essa mulher falhou conosco. O Islã falhou conosco. It is the Muslims who are killing us. Os muçulmanos estão nos matando. But the Christians are helping us. Mas os cristãos estão ajudando. So we will listen to you. Então nós vamos ouvir vocês. You see, when Mahfoud forgave them what they did to him, God took away his anger. Veja, quando Mahfoud foi capaz de perdoá-los pelo que eles tinham feito, Deus levou a ira que ele tinha no coração. When I was 15, my father tried to kill me, Quando eu tinha 15 anos, o meu pai tentou me matar. and I forgave him. E eu o perdoei. And what did forgiveness do for Mahfoud? What did it do for me? E o que o perdão fez com Mahfoud, fez comigo. It enabled us to see others with our Father's eyes. Ele nos dá a capacidade de ver as pessoas com os olhos do nosso Pai. And forgiveness protected our hearts. E o perdão protege o nosso coração. It kept us from bitterness. Forgiving people kept us from being bitter. O perdão nos capacita a ser pessoas melhores. If you do not forgive, Se você não perdoar, I always say to children, eu sempre digo isso para as crianças. you will look like this. Você vai parecer assim. And you know it is true. E você sabe que isso é verdade. This is what unforgiveness does to our face. Agora, é isso que o perdão faz com a nossa face. We must all remember that we live our lives for Jesus Christ. Nós temos sempre que lembrar que nós vivemos as nossas vidas para Jesus Cristo. A few weeks ago, my mother turned 90. Algumas semanas atrás, a minha mãe completou 90 anos de idade. Now, you probably thought I was 90. Provavelmente você pensava que eu tinha 90 anos. You're laughing, but I can tell. Vocês estão rindo, mas eu posso apostar isso. No, I am not 90. Não, eu não tenho 90. But I know Jesus because of my mother. Mas eu conhecia Jesus por causa da minha mãe. My mother stayed with my father. A She did not divorce him. minha mãe, ela ficou com o meu marido, ela não com o marido dela, com o meu pai. Ela não se divorciou dele. She always forgave him. Ela sempre perdoou ele. And when I asked her why, E quando eu perguntei para ela por que ela fazia isso, I was about 15 years old. eu tinha quase 15 anos de idade. She said, Linda, Ela disse, Linda, God's word says, a palavra de Deus diz, love is patient. amor é paciente, Love is kind. amor é bondoso, Love never gives up. amor jamais desiste. My mother taught me important things. Minha mãe me ensinou coisas importantes. My mother still teaches me important things. Minha mãe ainda me ensina coisas importantes. You see, we never know who is in front of us at a puppet show. Veja, a gente nunca sabe quem é que vai estar na nossa frente numa apresentação de bonecos. 2 summers ago, there was a little boy sitting in front of me. 2 verões atrás, tinham 2 meninos na minha frente. And I was telling the story of Joseph about forgiveness. E eu estava contando para eles a história de José e o perdão. He had blonde hair. Ele tinha cabelos loiros. He was about 8 or 9 years old. Ele tinha por volta de 8 anos de idade. And he interrupted my story by raising his hand. E ele interrompeu a minha história levantando uma das suas mãos. And normally I would say, let's just wait till later. Normalmente eu diria, vamos esperar para daqui a pouquinho. But God told me to talk to him. Mas Deus me falou para falar com ele. This is what he said. Isso foi o que ele disse. In front of 150 other children. Na frente de mais de 150 crianças. He said these words to a lady he had never seen before in his life. Ele disse essas palavras para uma senhora que ele nunca tinha visto antes na vida. Please. Por favor. When I was 2 or 3, my father tried to kill my mother. Por favor, quando eu tinha 2 ou 3 anos de idade, meu pai tentou matar a minha mãe. And I had to help save her. Eu tive que ajudá-la a se salvar. And I cannot forgive. E eu não posso perdoar. What do you say? O que a gente diz? If you do not really believe in the power of John 3:16, you've got nothing. Se você não acreditar de verdade no poder das palavras de João 3,16, você não tem nada. But I really believe. Mas eu realmente acredito. I believe because I trust God's word. Eu acredito porque eu confio na palavra de Deus.
I believe because I saw God rescue me as a little child. Eu acredito porque eu vi Deus me salvando quando eu era uma menininha. And so I smiled Então eu sorri and I said, e eu disse, God sees. Deus vê, God knows. Deus sabe, God cares. Deus se importa. If you put your trust in Jesus, Se você colocar a sua fé em Jesus, you'll be forgiven. você terá perdão And you can forgive your father. e você será capaz de perdoar o seu pai. And then we finished the story. E daí eu terminei a história. And I watched that little boy pray to receive Jesus. E eu olhei e eu vi aquele menininho orando para receber Jesus. I really believe. Eu realmente acredito. And because I really believe, I'm not afraid. E porque eu realmente acredito, eu não tenho medo. I began working in Bosnia last year. Eu comecei a trabalhar na Bósnia no ano passado. It's against the law to tell children about Jesus in Bosnia. É contra a lei falar sobre Jesus para as crianças na Bósnia. So what do? Então o que a gente faz? We did it anyway. A gente faz do mesmo jeito. Because God's laws are higher than man's laws. Porque as leis de Deus estão acima das leis dos homens. I have begun work in Istanbul. Eu comecei a trabalhar em Istambul. I work with people from Afghanistan, Iraq, Iran. Eu trabalhei com crianças no Afeganistão, no Iraque, Syrian Muslims who are Kurdish. Kurds. sírios muçulmanos que têm aquela religião. They're Kurdish Muslims. É uma veia, né, do islamismo Kurdish, Yeah, alguma coisa assim. All right. Uma veia. Now this is the hat of a sultan. The hat of a sultan. Ah, ok. Esse é um chapéu de um sultão. It means you are ruler of men. Isso aqui diz que você é um chefe, você lidera os homens. Keep dreaming, honey. Continua sonhando, menino. Now, let me finish quickly. Deixa eu terminar rapidamente. We went to Mexico last year. Nós fomos para o México ano passado. We were working near Acapulco. Nós estávamos trabalhando perto de Acapulco. Acapulco has beautiful hotels. Acapulco tem hotéis muito bonitos. I did not see any of them. Eu não pude ver nenhum deles. We were up on the mountain Nós estávamos nas montanhas. where they dump the garbage. Onde eles jogam lixo. We were working with a tiny little Presbyterian church. Nós estávamos trabalhando com igrejas presbiterianas muito pequenas. In the middle of all that trash, E no meio de toda essa sujeira, every day we saw children digging in the garbage to eat. todos os dias a gente via crianças cavando pelo lixo, procurando algo para comer. And every day we saw children come to Jesus. E todos os dias nós víamos crianças indo para Jesus. There is no place that God's love cannot go. Não existe nenhum lugar em que o amor de Deus não possa estar, não possa agir. I hope that you have been thinking a lot about eternity as we have spoken today. Eu espero que você tenha aprendido a importância de pensar muito na eternidade com o que eu falei aqui hoje. And so this is my last story. Então esta é a minha última história. I will share with you a lesson of humility. Eu vou ensinar para vocês uma lição de humildade. And I will share with you something amazing God did. E eu vou ensinar para vocês algo incrível que Deus fez. Last May I was in South Africa. Em maio passado, eu estava no sul da África. I went to work with my South African team. Eu estava trabalhando com a minha equipe lá do sul da África. And I spoke at a Presbyterian church in South Africa. E eu estava falando para uma igreja presbiteriana lá na África do Sul. But it's Africa. Mas é na África. It's not like it is here. Não é como é aqui. So I'm sitting in the pew. Então eu estava sentado no banco. And I'm getting ready to come up to speak. E eu estava me preparando para vir falar. And out of the side of my eye, I see something. E assim, pelo canto dos meus olhos, eu vi algo. There is a lady dancing down the aisle. Tinha uma mulher dançando pelo corredor. And she has about 6 meters of gold cloth flying behind her. E ela tinha 6 metros de um tecido dourado voando pela cabeça, pelo corpo dela. We don't do that at my church. Eu não faço isso na minha igreja.
I was like, oh. Sorry, I don't think you have to translate that. I was terribly shocked. Eu estava realmente chocada. And I want to confess to you. E eu quero confessar algo para vocês. You see, I judged her. Veja, eu julguei ela. I thought, what does she think she is doing? Eu pensei, o que ela pensa que está fazendo? This is not what you should do. Isso não é algo que você deveria fazer. Well, after the service, the lady came to me. Bem, no final do culto, essa moça veio falar comigo. She was holding in her arms that piece of gold cloth. Ela estava segurando nas suas mãos um pedaço desse tecido dourado. And she said, Linda, God wants you to know you are a treasure to Him. Ela disse, Linda, Deus quer que você saiba que você é um tesouro para Ele. And you must never stop telling the children about Jesus. E você nunca deve parar de falar para as crianças sobre Jesus. And I want to give you my favorite piece of gold cloth. E eu quero dar para você o meu pedaço de tecido favorito. So that you will never forget. Então você nunca vai esquecer disso, desse ensino. I will never forget. Eu nunca vou esquecer. You know, we must have our eyes on eternity, not on other people. Veja, nós temos que manter os nossos olhos na eternidade, não nas outras pessoas. And with the South African team, this is the other half of the story. I'll finish quickly. Don't worry, quickly. Rapido. I finish. Rápido. Yeah. Lá na África do Sul, eu vou contar a outra metade da história sobre o meu grupo de fantoches lá. We went to Zimbabwe. Nós fomos para o Zimbábue. Raise your hand if you're 36 or older in this room. Levante a sua mão se você tem 36 anos ou mais. In Zimbabwe, you would all be dead. Lá no Zimbábue, vocês todos já estariam mortos. The life expectancy in Zimbabwe is 36. A expectativa de vida no Zimbábue é 36 anos. It is the lowest life expectancy in the world for a country not at war. A expectativa de vida mais baixa para um país que não está em guerra. Children would come up to me. As crianças vinham para mim. And they would touch me. E elas me tocavam. And they would stroke my arm. E elas ficavam pegando nos meus braços. And they would look at me. E eles me olhavam. Like they'd never seen anyone like me before. Como se eles nunca tivessem visto alguém como eu antes. And they had not. E eles realmente não tinham visto. They were all dead. Eles todos já estavam mortos. We live because God lets us live. Nós vivemos porque Deus nos permite viver. We die when He chooses. Nós morremos quando Ele escolhe. In Zimbabwe, I got to see thousands of children come to Jesus. No Zimbábue, eu pude ver milhares de crianças vindo a Jesus. And so that you will leave with a smile on your face. Então você deve viver com um sorriso no rosto. I will tell you what I ate there. Eu vou contar o que eu comi lá. Worms. Vermes, minhocas. It was a big pot of them. Eu tive que comer uma grande panela daquilo. It was all they had to give us. Era tudo que eles tinham para nos dar. And they wanted to thank us. The people wanted to thank us, E eles, so they cooked for us. e eles queriam que a gente agradecesse. Isso foi a forma que eles tinham para nos agradecer. Moponi worms are about as big as your thumb. Esse tipo de minhoca é mais grossa do que o meu dedo. They have lots of legs. Eles têm várias perninhas. And when you cook them, they get very stiff. Quando você cozinha, eles ficam assim, né, bem retinhos. This is not good. Não é legal, não é bom. And you pick them up. Quando você pega, There are no forks. não tem garfo, And you move it toward your mouth. e você coloca em direção à sua boca, And you begin to pray. e você começa a orar. God, Deus, please send tomato sauce. por favor, manda algum tempero, molho de tomate, But there is no tomato sauce. mas não há nenhum molho de tomate. You have to eat it. Mas tem que comer assim mesmo. But then I realized he was looking at me. E daí eu percebi que estava olhando para mim. I don't like my food to look at me. Eu não gosto que a minha comida olhe para mim. So I turned it Então around. eu virei para outro lado. Following Jesus is a great adventure. Seguir a Jesus é uma grande aventura. I pray that you will keep your eyes on Jesus. Eu oro para que você mantenha os seus olhos em Jesus. This year is the 10th year that my husband has been with Jesus.
Este ano é o 10º ano desde que o meu marido foi estar com Jesus. I still miss him every day. Eu ainda sinto falta dele todos os dias. And I look forward to the day I am with him again. E eu tenho certeza, eu tenho esperança de que um dia eu o verei novamente. But until that day, Mas até este dia chegar, I want to keep my eyes on eternity. eu quero manter os meus olhos na eternidade. So that when I see him, E daí quando eu o vir, I can run into his arms eu posso correr para os seus braços and say, honey, e dizer, querido, I finished well. eu terminei bem. May we finish well. Talvez a gente termine bem. Thank you. Obrigado. God bless you. Deus te abençoe. Jesus. Thanks, honey. Stop. Oh, okay. Oh, you want to pray? Queridos, tem alguém do Ágape que está aqui embaixo? Da equipe do Ágape? Está todo mundo lá com as crianças? Leia, vamos orar por vocês? Tem mais alguém, Leia, que você está vendo por aqui? Oh, sorry. Tinha umas irmãs aqui, mas eu acho que elas subiram. Aquelas do Pernambuco, né? A Nemésio, direto de Peru. Tell him the rest. Eu convido a igreja que se coloque em pé, nós vamos estender a nossa mão e orar pela vida da Linda, pelo seu ministério, a abrangência do ministério conhecida agora da igreja, relembrada pelo menos, e que seja uma causa de intercessão para nós, queridos. Esta igreja tem sido uma igreja intercessora pela obra missionária no mundo. Então vamos agregar a essa nossa intercessão o Ágape, na pessoa da Linda, Leia, Marisa, Nemésio no Peru, tantos outros irmãos que estiveram conosco nesses dias e estão ainda lá com as crianças também. Eu quero convidar você a estender a sua mão sobre esses queridos que estão aqui para nós intercedermos por eles no nome de Jesus. Pai querido, em Tua presença, Senhor, nós estamos e te agradecemos pelo Teu grandioso amor por nós. Te louvamos porque um dia o Senhor nos alcançou com a mensagem da cruz. E te agradecemos também porque o Senhor nos chamou para alcançarmos outros com a mesma mensagem poderosa do Evangelho. Ó Deus, queremos interceder pela vida desses queridos irmãos que aqui estão, Pai. Queremos te agradecer pela vida da Leia, da Marisa, do Nemésio, da Linda, de todas as pessoas, ó Pai, que nesses dias passaram aqui nesta igreja, e de todas as pessoas que têm colocado a sua própria vida à disposição do reino, pregando o Evangelho, ó Pai, em lugares tão desafiadores. Ó Pai, pedimos que a Tua bênção esteja sobre eles nesta manhã e sempre, que todas as suas necessidades sejam supridas, e que cada dia mais a palavra do Senhor na boca de cada um deles tenha autoridade e verdade. Abençoe-os, ó Deus, poderosamente, no nome santo e bendito de Jesus. Amém e amém. A igreja pode se assentar. Queridos, apenas duas orientações com relação ao Ágape. A primeira delas é que nós temos aqui no salão de convivência alguns estandes dos missionários. Como eu disse para vocês, ontem aconteceu o congresso aqui e alguns missionários trouxeram um pouco de seu material. Inclusive o CD que foi lançado ontem do Ágape, agora sobre Zaqueu. Recomendo aos pais que passem por ali e conheçam esse material. Então todo o material que tem lá no stand, todo o recurso levantado, é voltado para o sustento desses missionários, tá bom? Todos estão convidados para conhecer. E à noite nós vamos continuar aproveitando a presença desses queridos aqui em nossa igreja, à noite com o Maurão. A igreja conhece o Maurão, já esteve aqui o ano passado. Também um trabalho lá em cima para as crianças com o Ágape, lá em cima, e o Maurão falando para os adultos aqui, certo? Essa é a nossa programação então para hoje, consequentemente com cultos diferentes. A escola discipuladora acontecerá normalmente hoje, todas as classes funcionando normalmente,
E os irmãos que ainda não tiveram oportunidade de fazer o acerto do encontro de casais, hoje poderão procurar o Martins e a Tânia. O Zé Mauro e Deusana não estão hoje, mas o Martins e a Tânia estão aí prontos para ajudá-los e atendê-los também. Queridos, por favor, podem ficar. Isso é comum acontecer com a Linda, não precisem se preocupar, tá? Isso já aconteceu outras vezes. Ela vai se restabelecer rapidamente, tá bom? No ano passado também ela teve este problema. Ela tem alguns probleminhas de queda, de pressão brusca, mas é alguma coisa muito controlável. No ano passado nós também nos assustamos, mas as pessoas que cuidam dela já sabem. Então pode ficar tranquilos, tá bom? Daqui a pouquinho ela já volta, ela está em pé novamente, já começa a andar por aí. Então é melhor não ficar muita gente ali ao redor dela, porque rapidamente ela vai se restabelecer. Eu pediria a gentileza de chamarem um Gerson, só isso. Já está aí? Então nós podemos ficar tranquilos, tá bom? É só uma queda brusca, ela desmaia, some, mas daqui a pouquinho ela volta. E às vezes é constrangedor se tiver muita gente ao redor dela. Mas fiquem tranquilos que isso é uma coisa fácil de ser contornada. Isso. Deixa eu aproveitar para falar para vocês, pastor, você me dá licença, sobre o CD do Zaqueu. Nós temos o CD do Zaqueu, é alguma coisa muito importante para esta igreja. Obrigado, Vinícius. Esse CD é alguma coisa muito importante para essa igreja. Esse CD, ele vai rodar o Brasil inteiro. E para a igreja do Calvário, esse CD tem um valor muito especial, porque todas as músicas que estão nesse CD foram compostas pela Adriana. Adriana, a gente chama Adriana Buratini. Ela não está querendo que eu fale, mas minha filha, sinto muito, o microfone está na minha mão, entendeu? Então, todas as músicas aqui são composição da Adriana. O Daniel e eu fizemos a narração também desse CD. Então, a Igreja do Calvário está abençoando aí o Brasil e esse CD vai rodar pelo Brasil. As músicas ficaram lindas, a gravação foi feita no estúdio em São Paulo. Está muito bonito o trabalho. Vale a pena você adquirir esse CD. Para as crianças é muito interessante. Tá bom? Obrigada. Bom, então, como eu estava dizendo sobre o encontro dos casais, hoje é o Martins e a Tânia. A novidade é que eu tive uma reunião essa semana lá com a pessoa que tem cuidado do nosso evento no hotel. Ele disse, pastor, eu consigo liberar para o senhor mais 3 vagas. Então, se algum casal ainda não se inscreveu, não estava planejando participar, mas agora, na reta final, quiser participar, foram abertas 3 vagas para 3 casais, tá bom? A diferença é que agora o pagamento precisa realmente ser feito à vista. Então, nesse caso, você procure o Martins e a Tânia também, dizendo, olha, eu quero aproveitar essas últimas 3 vagas e quero participar também do encontro de casais, ok? São esses as nossas orientações. Nós vamos orar e receber a bênção, encerrando o culto desta manhã, orando também especificamente pela vida de um casal de nossa igreja, que completa nesse mês 25 anos de casamento, a chamada Bodas de Prata. Então eu quero convidar o Ele e a Rose para virem aqui à frente, o Bruno também. Nós vamos interceder pela família, vamos orar por eles, dando graças pelos anos que passaram e consagrando os dias da família também nos anos que virão, suplicando essas bênçãos de Deus sobre todos. Quero convidar a igreja a se colocar em pé mais uma vez. Após a oração e a bênção, nós poderemos ir então para as nossas casas. Vamos subir aqui. Bem, vocês, parabéns. Dia certo que é mesmo? É dia 19 agora. Dia 19, que bênção. Parabéns também, viu, Bruno? Você tem quantos anos? 22. Louvado seja Deus por isso. Dia 19, terça-feira, o Edirley, né? E não o Erley. O Edirley e a Rose completarão 25 anos de casado. Que bênção, meus irmãos. A família precisa ser sempre valorizada, não é verdade? Hoje em dia, você falar de alguém com 25, 30, como a gente orou aqui com o seu Noé, quantos anos mesmo de casados? De vida e de casado, mais de 50 anos, né?
é um negócio em que a gente tem que dar graças a Deus e olhar realmente como referência para a perseverança na nossa própria vida conjugal também. Então, parabéns ao casal, que Deus continue abençoando toda a família e suprindo em Cristo Jesus cada necessidade e renovando a perseverança e a força para os anos que virão pela frente também. Logo bodas de ouro aí em frente, com a graça de Deus. Vamos orar? Querido Deus, nós te damos graças pelo culto desta manhã, pela tua presença aqui entre nós. Dedicamos a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que o Senhor, ó Deus, seja engrandecido e exaltado sempre no meio do teu povo. Ó Deus, nós queremos te agradecer pela palavra que foi compartilhada aqui aos nossos corações e queremos interceder em favor da Linda, da sua saúde, pedindo ao Senhor que cuide, ó Deus, dela nos teus preciosos e benditos braços. Também, ó Pai, nós queremos te agradecer por cada uma das famílias desta igreja, cada uma das famílias aqui reunidas nesta manhã, e queremos te agradecer de maneira muito especial pela vida do Edirley, pela vida da Rose, e pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre eles ao longo desses 25 anos de vida conjugal. Te louvamos porque até aqui o Senhor o sustentou, e pedimos ao Senhor que daqui em diante o Senhor continue abençoando a união deles, para que em tudo o teu nome seja glorificado, todas as necessidades sejam supridas em tua presença, e que eles continuem tendo, ó Deus, a perseverança que vem do Senhor, para continuar lutando e zelando pela sua vida conjugal, pela sua fidelidade, pelo amor, pela presença do Senhor no seu lar. Que os votos feitos, ó Deus, há 25 anos atrás, sejam renovados nesta semana, para a honra e para a glória do Senhor, para que anos venham pela frente, sempre, ó Deus, com o teu nome glorificado e exaltado. Obrigado, ó Pai, pela vida do Bruno, presente e herança do Senhor para este casamento, para este casal. Que o Senhor continue também abençoando e guardando a vida do teu servo. Dê a todos nós um domingo muito abençoado, ó Pai, em tua presença. E continue sempre, ó Deus, falando aos nossos corações. E agora, povo de Deus, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito repousem sobre vós e sobre vós permaneçam desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém, Jesus. A igreja pode se assentar? Parabéns, Deus abençoe ricamente, viu? Parabéns. Tudo ok para a nossa saída por aqui? Tranquilo? Então, bom domingo, boa aula, que Deus abençoe a todos.